Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em o seu lar, sobre a tua vida, que permaneça em você, sobre a tua família. O Senhor é com você. O Senhor é com todo aquele que o busca, com todo aquele que pede a sua presença, com todo aquele que bate à porta do coração do Pai. Porque o Senhor nos diz que todo aquele que busca, encontra, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate a porta vos será aberta. E quando você lê e medita todo o contexto, o Senhor deixa muito claro que é todo aquele que busca a sua presença, todo aquele que pede a sua presença, que pede ser íntimo dele. Todo aquele que bate à porta do teu coração, porque ele vem para todos, basta que você queira a presença dele. Jesus é extremamente gentil. Ele não entra em um lugar sem ser convidado. Ele é diferente de Satanás. Satanás basta encontrar uma brecha, uma portinha aberta, mas Jesus não. Jesus, ele bate à porta. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei contigo. Então, o que mais temos que ter é ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus. E é exatamente sobre isso, sobre esse atributo de sensibilidade dos ouvidos a ouvir a voz de Deus, é que nos faz alcançar a vitória sobre toda e qualquer tribulação e sobre até mesmo os momentos de crise. Estava eu hoje meditando na palavra, no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, sobre Elias, o tisbita, que lá de Gileade, ele escutou a voz de Deus dizendo que passaria por dias de falta de água, de escassez. E ele chegou ao rei Acabe e disse: por algum tempo estaremos sem chuva e sem até mesmo orvalho. Ele avisou ao rei, dirigido pela voz, pelos ouvidos sensíveis que ele tinha à voz do Senhor. E ao mesmo tempo, como Elias era um homem de Deus, um homem que permanecia no Senhor em todo o tempo, o Senhor disse a ele: vai até a torrente de Querite. E ali o Senhor ordenou que aquelas aves, os corvos, trouxessem alimento até ele junto ao Jordão. Então o Senhor cuidou de Elias. Por quê? Porque Elias tinha os ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus. E aí aquelas águas secaram. E aí quando secou, Elias passou falta de comida e sede? Não. O Senhor cuidou dele. O Senhor chegou a Elias e disse: vai até Sarepta, ali em Sidom. Ali tem uma viúva que eu vou ordenar que ela trate de você, que ela lhe dê comida. E assim foi Elias. E ao chegar ali, já logo encontrou aquela viúva, aquela mulher, e disse àquela mulher: pediu um pouco de água. Quando aquela mulher foi buscar água, Elias disse: traz também um bolo, traga um pouco de farinha, faz um bolo para mim. Aquela mulher disse: certo como vive o Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e vou fazer um bolo, vou comer eu e os meus filhos e morreremos, porque já não temos mais nada. Ou seja, o Senhor dirigiu Elias a uma casa onde também havia uma grande necessidade, onde também a falta era notória, onde também vivia a escassez.
Quando Elias escutou aquela mulher dizendo que não tinha quase nada em casa, se ele não fosse uma pessoa que tivesse ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus e que não tivesse fé, certamente ele chegaria para Deus e disse: Deus, como me trouxe no lugar onde disse que iriam me dar comida e ela não tem nada? Não. Elias não agiu assim. Elias não agiu assim. Porque Elias era um homem de fé. Era um homem de fé. E é sobre isso que eu quero dizer a você. É nesses momentos de pouco, é nesses momentos de escassez, é nesses momentos que parece que vamos enfrentar de falta, é que demonstramos ao Senhor a verdadeira fé que temos. E é por meio da fé, de ter ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, ou seja, andar por obediência. Caminho de obediência, caminho de justiça é que o Senhor não deixa faltar. O Senhor não deixa faltar, porque Deus, Ele conhece das tuas necessidades de cereal, que são as necessidades físicas, financeiras, fisiológicas. Conhece também as necessidades de vinho, que são as suas necessidades sentimentais, emocionais, que precisam ser preenchidas, que são as necessidades afetadas por carência. E conhece também as suas necessidades de azeite, que é a presença dele, a presença do Espírito Santo, a sua vida espiritual e íntima do Senhor. Ele é socorro bem presente no momento da angústia. Aquela viúva tinha um restinho de azeite, tinha um pouco de fé e presença de Deus na vida dela. Tinha um pouco de farinha, a farinha simboliza o pão. Quem é o pão? É Jesus Cristo. Então é nesses momentos que parecem que serão de falta, é que você demonstra ao Senhor a fé que você tem. Para que o Senhor chegue a você e te diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O Senhor quer a sua fidelidade, é no pouco, é nos momentos de escassez, é no momento de falta, é no momento de terra estéril. É que quando demonstramos fidelidade ao Senhor, fé no nome dele, que ele pode todas as coisas, ele não deixa nos faltar. Não busca questionar, não busca compreender de onde Deus fará. Porque o Senhor, ele trabalha entre linhas. Não nos cabe questionar o agir de Deus. Porque o agir de Deus, ele excede o entendimento humano. Nós não conseguimos compreender de onde virá a provisão, mas virá. Eu não sei como Deus vai fazer, como diz aquela canção, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu só sei que vai dar certo. Então permaneça no Senhor, confia no Senhor, seja como Paulo, tudo posso suportar naquele que me fortalece. É isso que Paulo dizia. Porque por meio de Filipenses, do povo de Filipe, eles cuidaram de todas as necessidades dele e não faltou nada para ele. Então ele sabia viver em qualquer situação. Fica firme, permaneça no Senhor, ele não vai deixar faltar. Eu não sei como ele vai fazer, mas uma coisa eu te garanto: se você permanecer no Senhor, nada vai te faltar. Nada, absolutamente nada vai te faltar. O agir de Deus é sobrenatural, como foi ali na vida de Elias e daquela viúva. Ou seja, Deus juntou duas pessoas com necessidade. Elias tinha a necessidade de ser alimentado. Elias tinha a necessidade de alguém para saciar a sede dele. Por quê? Porque não tinha chuva, não tinha orvalho e a torrente de Querite onde ele estava secou.
Então ele tinha uma necessidade a ser suprida, tanto de fome quanto de sede. E o Senhor levou ele para a casa de uma viúva que também tinha uma necessidade. Qual a necessidade? Era viúva, ela tinha necessidade de vinho, os sentimentos dela. Tinha uma necessidade ali, uma carência. Ela tinha perdido o seu esposo, o provedor da sua casa. Outra necessidade, ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, era o restinho que ela tinha para preparar um alimento para ela e os filhos comerem e morrerem. Então eram 2 com necessidades, mais 2 que tiveram os ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Quando Elias disse àquela viúva: não temas, o Senhor me diz, não temas, prepara o bolo para mim. Primeiro, as primícias são do Senhor. Elias era a figura de Deus ali dentro daquela casa. E o que eu quero te dizer com isso? Tira do pouco que você tem, você tira para Deus. Do pouco que você tem, você ajuda. Do pouco que você tem, você faça aquilo que Deus te ordena a fazer. Se você congrega uma igreja, oferte, dizime, o pouco que você tem, faça para Deus. E aquela mulher obedeceu à voz daquele profeta, ou seja, a voz de Deus. Fez daquele bolo, deu àquele profeta e eles comeram abundantemente. E nunca faltou alimento dentro daquela casa. O Senhor proveu, supriu todas as necessidades dela. Ela fez segundo a palavra de Elias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, seguindo a palavra do Senhor. Então o que uniu Elias àquela viúva foi a voz de Deus. Foi a direção de Deus sobre a vida deles. Esse é o recado que eu tenho para você nessa tarde. Ouça a voz de Deus. Ouça a palavra do Senhor, porque é ela quem verdadeiramente te sustenta. Não tenha medo da crise que todos anunciam que está por vir. Da terra estéril que todos anunciam que está por vir. De um momento talvez de falta ou escassez que anunciam que está por vir. Não tenha medo. Somente permaneça no Senhor. Creia nele. Porque o agir de Deus excede o entendimento humano. A única coisa que você deve é crer no poder, na autoridade que Ele tem sobre todas as coisas. De onde você menos espera, Deus age. Aquela mulher não esperava nunca chegar Elias ali na casa dela. Mas o Senhor age da forma mais inesperada. Talvez até você espera. A provisão você espera por meio da tua fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então espera. Você pode não ver, mas não precisa ver, porque nós não temos espírito de Tomé. Bem-aventurado é aquele que creu sem a necessidade de ver. Nós não somos incrédulos. Nós não vivemos por meio do que vemos, mas por meio do que cremos, por meio da fé. Então creia, o Senhor não vai deixar te faltar, porque Ele não deixa faltar na vida do que crê verdadeiramente. Se creres, verás a glória de Deus. Em o nome de Jesus, que você tenha um restante do dia abençoado. Amém.